A paz de Cristo. Segundo Samuel, capítulo 12, o versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Capítulo 12, meus irmãos, ele começa com Natã repreendendo a Davi. Lembra que no capítulo anterior, Davi manda matar Urias e casa com Batseba, sua esposa? Então o profeta Natã, ele vai até Davi, conta uma história. Fala de um homem que tinha um homem pobre, uma pequena ovelha ali, um animal, e um homem rico vem, traz os convidados, ao invés de usar dos seus animais, ele pega daquele homem. E Davi fala prontamente para ele: este homem deve morrer e restituir 4 vezes mais. Aí Natã fala: Davi, esse homem é você. E aí Natã ele conta tudo que Deus fala para ele: olha, esse pecado assim, assim, assim. No versículo 11 fala que assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres, tua própria vista, e vai profetizando e falando para ele: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Esse pecado, irmãos, que Davi fez de homicídio e tomou a esposa de Urias, Davi falou aqui que ele fez o povo blasfemar, os inimigos blasfemar contra o Senhor. Porque se nós estamos com a nossa vida em dia, e nós somos carta viva de Deus, se nós estamos com a nossa vida em dia, as pessoas quando olham para nós, quando passamos, elas veem, lá se vai um homem ou uma mulher de Deus. Agora, quando nós escandalizamos as coisas de Deus, aí é o nome do Senhor que está na frente, não é o nosso nome, é o nome do Senhor. Então Davi, ele, sabedor disso, ele foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E Davi orou, jejuou, buscou muito pela criança. Ficou a noite toda prostrado. Durante 7 dias, os anciãos chegavam a ele, tentavam levantá-lo, mas ele não saía daquela posição, orando e buscando ao Senhor. Só que, ao 7º dia, morreu a criança. E eles começaram a cochichar entre si: se Davi não queria falar com a gente enquanto a criança estava viva, imagine agora que morreu, o que ele vai fazer? Só que aí Davi, ele escuta eles cochichando, e no versículo de número 19 diz assim: entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Seus servos: sim, morreu. Aí o que Davi fez? Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Irmãos, aqui está um grande exemplo para nossas vidas. Ainda que venhamos a pecar contra o Senhor, nós nos humilhamos, imploramos. Assim que o Senhor resolve a situação, nós devemos nos levantar, nos lavar e adorar o Senhor e vida para frente. O pecado não é nada que agrada ao Senhor. Porém, depois que foi feito, depois que houve arrependimento, nós temos que entregar para Deus e seguir nossa vida e não cometer mais, e não fazer novamente. No capítulo 13, versículo 15, ali nós já vamos ver o incesto de Aminon. Aminon, ele se enamorou pela sua irmã Tamar. Eram 2 filhos de Davi. E ele chegou a ter febre por conta disso. Ele queria porque queria ficar com ela. Só que, meus irmãos, ele acabou a estrupando. Ele estuprou ela e aí depois ele teve a versão. No versículo 15 diz assim:
Depois Aminon sentiu-se por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Aí ele expulsou ela como se fosse uma prostituta. Mas Natã, o profeta, já havia falado que a espada não iria se afastar da casa de Davi por conta do pecado que ele havia cometido. Então, Aminon, ele, depois que dele fazer isso, ele tem aversão por ela, continua ali de boa, achando que está tudo certo. Aí Absalão trama matá-lo. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Armou uma emboscada e o matou. Ou seja, um irmão matou outro. Um irmão estuprou uma irmã e um irmão matou outro irmão. Assim ficou a casa de Davi. E aí Absalão, ele foge, porque Absalão era irmão da mesma irmã de Tamar, da mesma mãe. Aí Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e ficou lá 3 anos. E Davi ficava pranteando a morte de Aminon, que Absalão matou. Só que no 39, no capítulo 13, 39, diz: então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. 3 anos depois ele se consolou e parou de perseguir seu outro filho. E aí no 14, versículo 21, diz assim: então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traz o jovem Absalão. Ele ficou nessa terra um período. E aí Joabe, vendo que o coração dele já estava inclinado novamente a Absalão, ele foi, arrumou uma história de uma mulher pedindo um julgamento sobre uma causa parecida com essa, de um filho. E aí Davi descobriu isso, conversou com Joabe, ele falou: poxa, traga ele de volta, é teu filho. Errou, pecou, mas traz de volta. Tipo assim, você também errou, você também fez isso e acabou acontecendo na sua própria casa. E então aqui no 21 fala: atendi ao teu pedido, Joabe. Vai lá e traz o jovem Absalão de volta. Aí aqui a Bíblia vem narrar a beleza de Absalão. Não havia outro em Israel mais bonito que ele, sua beleza, a partir do versículo 25 do capítulo 14. E aí Absalão foi admitido à presença de Davi. A partir do versículo 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, não quis vir, então disse ao seu servo: vede ali um pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, tem cevada nele, e de meter-lhe fogo. Aí ele arrumou uma história para poder ele se chegar. No 32 diz: respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me for ainda estar lá. O que aconteceu? Ele veio de lá, mas aí o rei não dava confiança para ele. Davi não queria saber dele. E aí ele foi e falou: pai, olha só, eu vim de lá, então era melhor ter ficado lá, já que tu não quer falar comigo, não quer. Aí ele acaba, no 33 diz: então Joabe foi ao rei e disse: chamou o rei Absalão, este lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, o rei beijou Absalão, selada a paz. E ali ele estava com seu filho Absalão. E a partir do versículo do capítulo 15, a gente vai entender que Absalão se revolta contra Davi e tenta tomar o trono dele. Para a tristeza, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus.